Olá, antes de mais nada eu gostaria de agradecer a você que se inscreveu no nosso curso para aprender a se expressar melhor diante das câmeras. Eu sou Hércules Moreno, sou ator, diretor, roteirista e quero trazer toda a minha expertise para te ajudar a elaborar os seus próprios roteiros e também a se expressar de forma mais clara, mais objetiva e mais natural diante das câmeras. Então vamos à nossa primeira aula. É importante, primeiramente, a gente entender que qualquer pessoa que trabalhe com comunicação, ela traz em si a composição da plenitude de corpo, mente e espírito. Essa completude ela é importantíssima para que eu me posicione de forma segura diante de uma câmera, de um palco, e de que forma que a gente venha trabalhar essas três unidades, corpo, mente e espírito. O corpo através da expressão corporal. É importante que o meu corpo esteja ativado sempre. Isso eu vou falar no decorrer da nossa aula. A nossa mente esteja concentrada, focada naquilo que a gente está fazendo, naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos apresentando, oferecendo, vendendo, seja lá qual for a comunicação que nós queremos empreender com a nossa voz, com a nossa expressão. E o espírito, que é essa conexão que está além do nosso entendimento, que a gente chama assim por entendermos que é algo etérico e que está dentro do nosso padrão de existência. Então, com um olhar vívido, é assim que eu me mostro, para que as pessoas entendam que esse material aqui é vivo, ele é palpável, a pessoa existe, e não aquela pessoa que está com aquele olhar mortificado, morto, sem expressão, e que está ali tentando vender algum produto e serviço, ou serviço, que você não entende, não compreende, ou então não traz uma conexão direta e você não se identifica, obviamente você não vai adquirir aquele produto ou serviço. Então é importante nós entendermos essas três equações fundamentais que compõem um bom comunicador. Assim como um ator, que ele não pode entrar em cena simplesmente chegar, abrir as cortinas e ele entrar em cena. Ele tem que passar por uma preparação anterior, que é uma preparação, é um aquecimento corporal, um aquecimento vocal, para que ele se estabilize, para que a sua voz estabilize, para que o seu diafragma esteja confortavelmente acomodado, amparado, para que ele possa ter o fôlego necessário e dizer o seu texto de forma clara e objetiva. A articulação vocal é muito importante para que as pessoas entendam aquilo que eu estou falando, principalmente nesse momento de inclusão, que as pessoas façam a leitura labial daquilo que você está falando, mesmo que ela não escute. Uma pessoa com deficiência auditiva, através da sua articulação bucal, isso vai tornar esse trabalho dessa pessoa muito mais fácil. E você acaba fazendo a inclusão dentro dos seus próprios vídeos, dentro dos seus próprios meios de comunicação. De que forma que eu posso aquecer o meu corpo? Você pode aquecer o seu corpo de N formas, pulando uma corda, fazendo uma corrida antes de se apresentar, ou simplesmente fazendo um pequeno alongamento para sentir todo o seu corpo energizado, firme, seguro. Isso vai te trazer uma melhor segurança. O corpo fala. Então, através da minha expressão, do meu gestual, eu também consigo compor uma imagem. A voz, que está dentro de todo o mecanismo físico, a voz ela é fundamental. Por isso é importante que eu aqueça bem a minha voz. E o meu espírito, de que forma eu trabalho isso? Através de uma meditação, através de uma concentração, alguns minutos quietinho, sentado, com os olhos fechados, para que você tenha o seu minuto de concentração, onde você vai utilizar todas as suas forças, vai trazer para você toda a segurança que você precisa,
para colocá-la em prática na hora que você precisa se expressar. Vai precisar de toda essa composição, essa unidade, essa unificação, corpo, mente, espírito, voz, para te colocar ali, no seu estado do ser. O que vem a ser esse estado do ser? Eu trabalho com um método também, que é de um norte-americano chamado Eric Morris, que ele fala muito desse estado do ser. É o estado que eu me encontro nesse momento, no momento em que eu estou num palco apresentando, eu estou diante de uma câmera mostrando as minhas habilidades, sejam elas interpretativas, sejam elas comunicativas, expressivas, seja lá como for. Então eu tendo esse controle da mente, corpo, espírito, da minha voz, da minha expressão, eu consigo trabalhar de forma mais harmoniosa, mais sensível, mais natural, para conseguir um resultado mais eficaz com aquele meu objetivo, seja ele de me comunicar, seja ele de me expressar, seja ele de vender algum produto ou serviço. Eu costumo dizer que a voz é um dos mecanismos mais importantes para um comunicador. Afinal de contas, a gente agora, mais do que nunca, tem visto e ouvido muitos podcasts, pessoas criando podcasts, e virou uma febre, onde a pessoa só coloca, na verdade, a sua voz, as suas entrevistas ali, num arquivo de áudio. Então a voz é tão importante para um comunicador e as pessoas às vezes não têm noção disso. Então é muito comum você ver vídeos de pessoas que gritam, pessoas que falam muito alto, pessoas que vão do agudo ao grave, sem nenhuma consciência, sem nenhum controle. De que forma que você analisa isso? É se vendo, não tenha vergonha de se ver. É gravando seus vídeos, se ouvindo, sabendo, se for agradável para você, com certeza vai ser agradável para as pessoas, para a maioria das pessoas que estejam te vendo ou te ouvindo. Você saber dosar o seu volume de voz, a sua tessitura, para não ficar nem muito agudo, nem muito grave, nem muito agudo que incomode os ouvidos de quem esteja ouvindo, ou muito grave que a gente não consiga ouvir e perca logo o nosso interesse. No teatro é muito comum, eu costumo muito falar para os meus alunos isso. Você tem que falar claramente, você tem que falar com projeção de voz. A velhinha que está sentada lá na última fileira da plateia, ela precisa escutar porque ela tem um probleminha de audição e ela pagou o ingresso, então ela merecidamente precisa escutar tudo aquilo que você está falando, tudo aquilo que você está comunicando. E a articulação é muito importante. É muito comum quando você está ali empolgado, você está até projetado para frente, escutando o que a pessoa está falando, mas de uma hora para outra a pessoa começou a falar baixo demais e você já não consegue entender ou mal articulado. Então o que você faz? Toda aquela projeção de interesse que você tem para frente, você já se afasta. Então você já perde o interesse. Aqui nós vamos ensinar alguns exercícios de fonoaudiologia que vão auxiliar na abertura dessa articulação. Na verdade são músculos que precisam ser trabalhados para ficarem mais flexíveis e para que você consiga articular as suas palavras de forma mais fácil. Eu costumo falar para os meus alunos: você não é obrigado a falar língua estrangeira alguma, menos que você goste, menos que você queira ou precise. Mas a sua língua natal, você precisa falar bem e corretamente. É muito comum você ver esses vídeos de apresentadores que falam com erros crassos, né? Às vezes a pessoa ela tem ali um carisma, mas ela peca na gramática, nos erros do português, que você já perde o interesse. E eu, pelo menos, acontece muito isso comigo, né? De às vezes estar vendo um vídeo onde eu já escuto uma palavra errada que você fala: nossa, eu não vou continuar escutando isso porque me dá uma certa aflição. Então eu acredito que todo mundo tenha um pouco disso.
A menos que você fale errado, então aquilo ali você vai se identificar, isso não vai soar para você de forma estranha, mas comigo, pelo menos, acaba sempre soando de forma estranha. E o que eu falo, você não precisa ser um exímio leitor, é muito importante você começar a ler, se você quer ser um bom comunicador, porque quem lê costuma falar melhor, a ter um vocabulário mais elaborado, para você melhorar a sua performance. Que você leia um livro por mês, uma página por dia, leia de preferência em voz alta, se recolha um espaço onde você possa ouvir a sua voz lendo aquilo. É muito importante você criar esse hábito de leitura. Isso vai te favorecer em inúmeras situações dessa comunicabilidade, vai aperfeiçoar. Aprenda a ler em voz alta, ouvir a sua voz, é um dos toques, uma das dicas assim que eu dou para todos os meus alunos e funciona. Eu já tive muitos alunos que chegavam na sala de aula falando, cometendo erros crassos, né, gramaticais, que eu, de tanto pegar no pé, eu consegui resolver muitos desses problemas. Alunos que chegavam falando para mim fazer, para mim comer, para mim beber, enfim. Falava, gente, mim é índio, mim não conjuga verbo. E de tanto falar, eles vão, né, se aprimorando até o momento que começam a falar para eu fazer, para eu comer. Outros erros, por exemplo, fazem 10 anos, fazem 5 anos, fazem 2 anos. Eu falo, gente, o verbo fazer, no sentido de tempo, não vai para o plural. Então, faz 10 anos, faz 2 anos. E a gente que fala, que faz comunicação, que trabalha com comunicação, a gente usa muito o termo fazer no sentido de tempo. Então, é importante a gente ter essa consciência. E outras coisas, por exemplo, a gente fomos, a gente vamos. Bom, se eu for ficar pontuando aqui os erros gramaticais crassos, eu vou ficar aqui um vídeo só falando sobre isso, porque são inúmeros os erros. Mas a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente começa a se trabalhar, a se aperfeiçoar e automaticamente a gente começa a se expressar de forma melhor. Então, tendo isso, se eu estou com o meu corpo aquecido, para entrar em cena, para começar a gravar o meu vídeo, eu estou com tônus, eu estou sentindo a energia correndo em todas as minhas veias, em todas as minhas células, em todo o meu corpo, dos pés à cabeça. Eu estou com todo o meu aparelho vocal pronto, aquecido, o meu diafragma bem apoiado. Então, é correr para o abraço e começar a trabalhar a sua comunicabilidade, a vender o seu peixe, o seu produto, vai ficar muito mais fácil. Ao longo das aulas a gente vai ensinando algumas técnicas para a gente desenvolver essas habilidades de falar, de se expressar. Quando eu entendo que tudo isso forma o meu conteúdo pessoal, que é corpo, mente, espírito, que eu trago todas essas unidades e elas formam dentro de cada unidade separada, elas formam uma unidade no todo, no conjunto, eu consigo entender e traduzir isso de forma a que o outro também entenda. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, esse autoconhecimento, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tenho consciência daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, da forma como eu faço, da forma como eu falo, mais o outro vai me entender, mais eu vou conseguir alcançar o meu objetivo, que é atingir o outro da forma comunicativa. Então vamos ao nosso primeiro exercício, que é o nosso exercício vocal, para que você entenda um pouquinho como é que você vai começar a aquecer a sua voz e todo esse seu aparelho vocal. Primeiramente, nós sabemos que o diafragma é uma membrana que apoia os nossos pulmões.
Então é importante que ela esteja bastante flexível para que, numa tomada de ar, eu consiga falar um texto, eu consiga falar aquilo que eu preciso comunicar, porque senão eu vou falando, acabou o ar, perdi o ar. Então eu preciso saber dar os drops de ar, a quantidade de ar que entra, a quantidade de ar que sai. Então a gente tem um exercíciozinho muito fácil que é o Si, Fu, Shi, Pa. Então eu falo já articulando. E eu tenho que falar isso de uma forma. Eu inspiro o ar e faço com a boca. Até acabar com todo o ar dos meus pulmões. Aí eu retomo novamente o ar e volto no si, fu, shi, pa. É engraçado, mas funciona. Isso vai fazendo com que essa membrana, que é o nosso diafragma, ela vai ficando cada vez mais flexível, cada vez mais maleável, e cada vez eu consigo encher mais e mais os meus pulmões de ar e saber dosar cada drops de ar que sai da minha boca para reverberar em um som, em uma vocalização que eu estou fazendo. Para a gente finalizar esse vídeo da nossa primeira aula, para não estender muito, a gente vai aprender um exercício que a gente chama de trava-língua também. Alguns têm vários trava-línguas, mas esse aqui funciona porque ele articula tanto expansão bucal quanto contração bucal. Então eu trabalho também a minha articulação, eu abro a minha articulação para me comunicar melhor, para que a minha dicção melhore. O primeiro exercício de hoje que você vai fazer na sua casa, no conforto do seu lar, é o Blaxi. Então, tá aqui na tela, é só você acompanhar comigo, tá? Primeiro a gente faz silabando e articulando, abrindo bastante a articulação. Vamos lá. Blá, xi, blé, xi, blé, xi, bli, xi, bló, xi, bló, xi, blu, xi. Certo? Fiz isso. Agora eu vou fazer rápido, que é o trava-língua. Então eu primeiro articulei, eu exercitei a minha articulação, agora a minha forma linguística de falar isso para criar esse trava-língua. Então vamos lá, rapidinho, junto comigo, se esforce. Blaxi, blexi, blexi, blixi, bloxi, bloxi, bluxi. Mais rápido. Blaxi, blexi, blexi, blixi, bloxi, bloxi, bluxi. Mais rápido. Blaxi, blexi, blexi, blixi, bloxi, bloxi, bluxi. Lembre-se de falar até o final xi, tá? Porque tem muita gente que fala blax, blex, blex. Não é assim. É blaxi, blexi, blexi, blixi, bloxi, bloxi, bluxi. Com as terminações devidas. Então, só para a gente finalizar, finalizando nossa primeira aulinha, vamos lá. Blaxi, blexi, blexi, blixi, bloxi, bloxi, bluxi. Mais uma vez. Blaxi, blexi, blexi, blixi, bloxi, bloxi, bluxi. De novo. Blaxi, blexi, blexi, blixi, bloxi, bloxi, bluxi. É isso aí, minha gente. Essa é a nossa primeira aulinha. Espero que vocês tenham gostado. E esse conteúdo vai agregando aos poucos, de acordo com o que você vai experienciando, exercitando, praticando na sua casa. E é lógico, usando todas as dicas que eu estou dando, isso vai trazer para você uma maior segurança, para que você comece a colocar em prática a sua comunicabilidade. Só para a gente finalizar, com relação a roteiro, eu gostaria que você contasse em apenas 10 linhas no máximo a sua história. Desde a sua infância, a sua fase
de adolescência, a sua fase adulta, para você entender o que preciso de começo, meio e fim. Isso vai te conectar consigo mesmo, a entender, na verdade, esse processo como está funcionando em você. Eu te aguardo para a nossa próxima aula, te vejo lá, um beijo e até breve.